Então, ao último vídeo a gente viu dessa questão 4, né? Se você for examinar essa questão 4 que deu o item B, né? O item BG, que é exatamente a gente fez a divisão, né? Divisão para exatamente a gente entender o lucro médio anual, né? Esse lucro médio anual, a gente viu que a empresa G tem 12 milhões, né? Então, ela gera mais lucro do que as outras empresas. Se você for fazer o comparativo. Então, você marcaria o item B. Agora, vamos à questão 5. Questão 5, a tabela abaixo, apresenta os preços pagos ao produtor de açaí por quilograma da fruta, nos meses de julho de 2011 e julho de 2012, em estados da região norte. Sobre a variação de preço, considerando a tabela, é correto afirmar que você tem os estados, você tem a unidade em quilograma, e aí você tem as unidades, exatamente o preço em julho de 2011 e julho de 2012. A diferença de um ano, né? Para a gente entender melhor. E aí a gente vai analisar cada item, né? Ó, vamos lá. O item A diz que a maior variação de preço ocorreu no estado do Acre. Ó, se você olhar a variação, é incorreta, né? O item A é incorreto. Vejamos que a resposta é o item C, mas a gente vai entender melhor cada item. É incorreto por quê? Porque a variação de preço do estado do Acre é um módulo, né, de 1 menos 0,75. Onde é que eu tirei esses valores, professor? Aqui, ó. 1, 0,75. Fazendo a subtração, vai dar 0,25. Exatamente o fator né, de variação. Né? Enquanto a variação de preço no estado do Pará foi de 1,69, né? Se você for olhar anteriormente, 1,69 e 2,16. Então, se você fazer essa diferença e tirar um módulo, vai dar 0,47. Então, a diferença é de 47 centavos. Então, veja que a variação foi maior no Pará do que no estado do Acre. Então, a alternativa é incorreta. O item B. O item B fala assim, maior decrescimento de preço ocorreu no estado do Amazonas. Então, se você for examinar, né, o preço do Amazonas, olhando aqui na tabela, Amazonas aqui, ó, 94,98. Aí você fazendo a diferença dá 0,04, centavos, né? E enquanto a redução no estado do Pará foi de 47. Então você percebe que há uma discrepância, né? Então, a alternativa é incorreta. E a alternativa C, né, que é a alternativa correta, fala da taxa de variação do preço no estado do Maranhão foi de aproximadamente 13%. Se você for analisar o que é taxa de variação, você vai pegar o valor, né? Valor atual, que é 1,37, menos esse, e dividir por esse valor e multiplicar por 100%. E aí, isso vai me gerar 1,37 menos 1,21, dividido por 1,21 vezes 100%. E aí você tem o valor dessa variação, que dá 13%. E é exatamente a nossa alternativa correta. E o item D, né? Por que o item D é incorreto? A taxa de variação de preço do estado do Pará foi de aproximadamente menos 15%. Então, se a gente for examinar, né, fazer o mesmo cálculo, o valor atual é 1,69, menos 2,16 dividido por 2,6. Veja que utilizamos a mesma fórmula, multiplicamos por 100%, só que deu uma taxa de variação negativa, porque houve uma redução de 22%, diferente do que é dado na questão, que é 15%, que a alternativa está incorreta, né? E aí você tem o item E, que também está incorreto. Por quê? O maior preço pago em julho de 2012 foi do estado do Amapá. Ó, se você olhar aqui, a Amapá tem 1,49. Mas se você examinar o do Pará, deu 1,69. Então, vejamos que o preço pago em julho de 2012 foi maior no estado do Pará. Então, é incorreto. E agora a gente vai analisar, né, finalmente, o que seria a variância, né? A variância e o desvio padrão. No estudo da estatística, dispomos de algumas estratégias para verificar se os valores apresentados em um conjunto de dados estão dispersos ou não, e o quão distantes um do outro eles podem estar. As ferramentas empregadas para que isso seja possível são classificadas como medidas de dispersão, denominadas de variância e desvio padrão. Vejamos o que representa cada uma delas.
A variância, dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central médio. Isso quer dizer o quê? Você tem uma média, né? Você vai tirar a média de um aluno. A variância, né, vai ser exatamente calculada como? Vou já explicar. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Mas quanto maior ela, mais os valores estão distantes da média. Considerando que x1, x2 e até xn são os n elementos de uma amostra e que x é a média aritmética desses elementos. O cálculo da variância amostral é dada pela seguinte fórmula. A variância amostral vai ser, veja, a amostral é só um pequeno conjunto dentro do universo, né? Então, é uma amostra. Então, x1, por isso, uma pequena diferença. Essa divisão aqui vai ser por n menos 1. E em contrapartida, quisemos calcular a variância populacional, quer dizer, o universo, né? Então, consideramos todos os elementos da população e não apenas uma amostra. Nesse caso, o cálculo vai ter uma pequena diferença, exatamente de n menos 1 para n, certo? Então, aqui esse x1 é o elemento 1, menos a média, que é o x, né? Essa média da aritmética dos elementos. Então, vamos entender o que seria o desvio padrão. O desvio padrão é capaz de identificar o erro em um conjunto de dados, caso quiséssemos substituir um dos valores coletados pela média aritmética. O desvio padrão aparece junto à média aritmética, informando o quão confiável é esse valor. Ele é representado pela seguinte forma: a média aritmética x, né, mais ou menos o desvio padrão dp. Então, quer dizer, o cálculo do desvio padrão é feito a partir da raiz quadrada positiva da variância. Portanto, você tem a raiz quadrada da variância, né? Que é exatamente o que a gente viu anteriormente. E vamos apresentar aqui um exemplo, né? Um exemplo, em uma escola, a direção decidiu observar a quantidade de alunos que apresentam todas as notas acima da média em todas as disciplinas. Para analisar melhor, a diretora Ana resolveu montar uma tabela da quantidade de notas azuis em uma amostra de 4 turmas ao longo do ano. E observou a seguinte tabela organizada pela diretora. Aqui você tem as turmas de sexto, sétimo e oitavo, nono ano, e você tem exatamente a quantidade de alunos que tiraram notas azuis, né, acima da média, no primeiro, no segundo, no terceiro e quarto, referente a cada uma dessas turmas. E aí você calcula a média, né, a média de pessoas, né, que estão acima da média. Então, no sexto ano tem 7,5, né, pessoas que estão acima da média. Da mesma forma, no sétimo ano, 8 pessoas, né? Você vai somar os dados da tabela, né? Cada linha dessa, somar e dividir por 4, beleza? E aí você tem a média aritmética. Aqui tem 7,5, 8, 8,75 e o 8,5. Então, em média, dentro da sala, tem 8,5 pessoas estão acima da média. Dentro dos 4, né, bimestres, né? Para calcular a variância, né, nada mais é que eu vou usar o quê? Como eu estou pegando uma amostra das pessoas que estão acima da média, então eu vou usar a variância amostral. Logicamente, a diferença não vamos dividir por n, mas sim por n menos 1, porque é uma variância amostral. Então, o x1 é o primeiro elemento, né? Ó, se você olhar aqui é um elemento do sexto ano, é o 5, o segundo elemento é o 8, o terceiro 10 e o quarto 7. E aí você efetuando os cálculos, você tem isso, ó, a média não é 7,5, e aí você tem essas diferenças. Média o que? De pessoas que estão acima acima da média com nota azul, né? Então você tem uma variância de 4,33. Aí você faz o mesmo processo para o sétimo ano. Veja que a média aritmética, né, das pessoas que estão acima da média é 8, né? E aí você vai fazer todas essas diferenças da mesma forma, utilizando uma fórmula, né, e divide por 3, porque é uma variância também amostral, né? E aí a variância aqui deu 8.
que no oitavo ano deu 6,9, né? E aí você tem no nono ano com 3,66. Se vocês foram observar, a variância aqui está aumentando, né? Ó, por que isso está acontecendo com o nono ano? A maior variância deu no nono ano. Por quê? Porque olha aqui, aqui tem números baixos, aqui tem números altos. Então, ele vai ter uma variância muito distante da média, né? Da média de pessoas que estão acima da média. E aí, quando você resulta, né, o desvio padrão, né, que é a raiz, né, a raiz positiva de 4,33 é 2,08. Da mesma forma, a raiz de 8 é 2,83, a raiz de 6,91 é 2,63 e a raiz de 3,66 é 3,7. Então, se você for examinar de forma analítica, né, no sexto ano, 7,5, que é a média de pessoas que estão acima da média, 2,08 para cima ou para baixo, esses alunos estão acima da média por bimestre. Isso quer dizer, como assim, você fazer dentro do parâmetro, né? Dentro do parâmetro da média aritmética de pessoas, você tem um parâmetro para cima ou para baixo, que é o desvio padrão. Exatamente um parâmetro que aí você tem para saber de quantos alunos estão acima da média por bimestre. Então, dentro desse intervalo de 2,08 para baixo ou para cima de 7,5, você tem alunos acima da média por bimestre. Da mesma forma, você tem o sétimo ano, com 8. A média dele é 8, mas aí você percebe que esse desvio é maior, que é 2,83. Então, eles estão mais distantes da média, que é 8. Né? Então, a discrepância é de 2,83 para cima ou para baixo, né? De alunos acima da média por bimestre. Da mesma forma, o 8,75, né? Você tem um pouco menor, né? Esse desvio, que é 2,63, né? Para cima ou para baixo da média, que a média no caso é 8,75. Da mesma forma, você tem a maior discrepância, né? O maior desvio padrão exatamente na turma do nono ano, que a média é 8,5, mas veja que a discrepância para baixo e para cima, que é o intervalo, né? 3,70, né? Que é o desvio padrão, é exatamente de alunos acima da média por bimestre. Você percebe que 3,70 abaixo da média, que é 8,50, e 3,70 acima. Então, quer dizer, tem a maior quantidade de alunos em certos bimestres do que em outros, certo? Então, não existe uma regularidade. Você percebe muito isso quando você for examinar a tabela. Ó. Se você olhar aqui a tabela, no nono ano tem bimestre que está com 13 e aqui está com muito pouco, que é 4. Então, você percebe que existe uma discrepância. Não existe tanto uma regularidade da quantidade de alunos que estão acima da média por bimestre, certo? Então, a gente tem essa interpretação desses dados. E aí, obrigado a todos por participarem de mais uma aula sobre variância, né? E desvio padrão, que são medidas de dispersão, né? Muito utilizados na estatística. E eu agradeço a participação de todos e quem participou da aula de hoje de manhã eu tive um grande aprendizado, né? Principalmente com vocês, né? Os meus alunos, e principalmente que cada aula a gente consegue concretizar ainda mais conhecimento, principalmente ensinando e como aprendendo. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.